tratamentos estéticos que atuam aí na renovação facial têm ganhado popularidade e a região dos olhos é uma das áreas que apresentam aí o maior procura por esses procedimentos. E quem vai falar conosco sobre esse assunto é a doutora Alessandra Custódio, que já está aqui posicionada com a gente. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. Doutora, explica pra gente hoje quais são os tratamentos estéticos aí que são mais recomendados agora para a região dos olhos. Bom, então quando a gente fala tanto de prevenção quanto de tratamento, a associação desses tratamentos estéticos, eles têm como objetivo tanto prevenir aquelas linhas, rugas, flacidez, olheira de profundidade, todo esse aspecto que acaba caracterizando o envelhecimento. Então, os tratamentos mais usuais que a gente costuma fazer assim, na clínica é principalmente o Botox, né? Popularmente conhecido como Botox, porém toxina botulínica, que vai aí prevenir as linhas e rugas na região. Skin Buster, que é um procedimento que vai melhorar a hidratação da área. Fios lisos de PDO, que vai ajudar a estimular a produção de colágeno, então melhorar a flacidez na região. O microagulhamento também é uma opção muito boa para associar. E o preenchimento de olheira, que é um procedimento também amplamente difundido, que vai ajudar bastante, tanto na profundidade ali daquela olheira, quanto também no aspecto, né, dar aquela hidratação para a pele. Então, são os principais procedimentos que hoje em dia sai aí para tratamento mesmo da área dos olhos. E doutora, por que a região dos olhos ela costuma ser assim a mais responsável pelos primeiros sinais do envelhecimento? Ela é uma das primeiras partes assim do rosto que a gente realmente vê esse envelhecimento, né, da pele. Porque é uma área que tem uma espessura muito fininha, uma espessura dérmica muito fina. Então, por conta da alta movimentação muscular também nessa região, a gente fica o tempo todo sorrindo, falando. Então, esse movimento acaba favorecendo também a degradação mais rápida ali de colágeno, né? Caracterizando aí a flacidez, as linhas, as rugas e também a olheira, né? Claro que também fatores genéticos acabam influenciando bastante. Mas é uma das primeiras regiões a evidenciar esse envelhecimento por conta disso, porque é uma espessura dérmica muito fina e também pela alta contração ali naquela região muscular. E doutora, quais seriam os sinais aí que você comentou sobre os sinais que poderiam ser assim prevenidos durante a aplicação? Na aplicação, né? Isso. Quando a gente fala de tratamentos preventivos, então o primeiro aí da lista é o Botox. O Botox ele vai paralisar a musculatura por um determinado tempo, né? E vai prevenir a formação de linhas e rugas. Por isso que a gente fala muito de Botox preventivo. Quanto antes você iniciar, melhor, claro, quando tiver a devida indicação. Outros procedimentos, como o preenchimento de olheira, ele vai preencher aquela profundidade na olheira, então vai melhorar aquele aspecto de cansado. O Skin Buster, ele entra na hidratação da pele, que é um procedimento também muito importante, que a gente precisa muito hidratar essa região. Os fios de PDO que estimulam o colágeno vai atuar diretamente na flacidez. Então, todos esses procedimentos, eles associados ou de forma individual, quando bem indicados, eles vão atuar tanto na prevenção, para não deixar mesmo marcar, evidenciar esses sinais de envelhecimento, né? Que são os sinais que eu já havia dito anteriormente, e vão atuar também no tratamento. Então, naquelas linhas, naquelas rugas, na flacidez da região e na olheira de profundidade, tanto associados como de forma individual. E doutora, teria alguma contraindicação para as aplicações? Todo procedimento ele deve ser bem indicado, então sempre a partir de uma avaliação e não necessariamente você vai precisar de todos esses procedimentos que eu fiz. Doutora? Oi, tá ouvindo, Débora? Eu não consegui te ouvir. Sobre a contraindicação, eu não consegui te ouvir. Eu vou repetir de novo. Todo procedimento ele deve ser muito bem avaliado previamente, né? Então, existem contraindicações, sim, de todos esses procedimentos, mas as principais é se o paciente tem alguma infecção na região,
se o paciente possui alguma doença autoimune. Então, cada procedimento desse, ele é indicado a partir de uma avaliação e sim, eles têm contraindicações. E doutora, é possível fazer mais de um procedimento por vez na região dos olhos? Então, por exemplo, eu posso fazer olheiras, eu posso levantar a pálpebra de uma vez só? Existe alguma contraindicação para isso ou eu posso já fazer? Isso, tem procedimentos que a gente faz por etapas. Então, por exemplo, quando a gente fala de um estímulo de colágeno, de uma melhora de flacidez na área, a gente vai trabalhar com fio na região, depois faz um preenchimento para profundidade, depois o botox. Aí, Débora, o que você falou do arqueamento também é uma possibilidade com a toxina botulínica. Então, alguns procedimentos a gente já consegue associar todos no mesmo dia. Então, por exemplo, um preenchimento na área dos olhos. Com a toxina nessa região, a gente pode sim fazer no mesmo dia. Agora, tem outros procedimentos que a gente precisa esperar essa pele se recuperar desse processo inflamatório controlado que a gente gerou a partir do procedimento, para depois fazer os procedimentos. Então, normalmente, quando o paciente chega aqui no consultório, eu já vejo, avalio a queixa, as contraindicações e as indicações de acordo com a queixa do meu paciente e a partir disso eu já traço um plano de tratamento, né? Então vamos começar por essa etapa, vamos tratar primeiro a flacidez, depois o aspecto de craquelado da pele e por último as linhas e as rugas, essa abertura de olhar. Então, só realmente tem que tomar cuidado assim nessas associações, porque cada procedimento ele vai agir de uma maneira diferente na pele. Sim. E doutora, nós tivemos uma participação aqui no nosso programa, a gente pegou uma dúvida aqui da Lúcia de Espírito Santo do Pinhal. Um beijo para Espírito Santo do Pinhal. Que legal. Ela tá falando, ela tá falando que ela fez clareamento nas olheiras já tem 4 meses. No começo ela ficou melhor, só que agora que sarou, voltou a ficar escuras de novo. O que devo fazer? Débora, quando a gente fala de olheiras de coloração, né, o que eu falei do preenchimento com ácido hialurônico é para olheiras de profundidade. Então, na região da área dos olhos, a gente tem 2 tipos de olheira. Olheiras de coloração, que a gente vê tanto a pálpebra superior quanto a inferior com aquela coloração mais escura, que pode ser uma coloração marrom, uma coloração mais azulada, e a olheira de profundidade. Quando a gente trata a olheira de profundidade com um preenchedor, ele tem até uma longa duração. Então, para você fazer de novo uma sessão, demora em torno de 12 meses no mínimo. Tem uma longa duração mesmo, dependendo do produto que você utiliza. Quando a gente trata a olheira de coloração, que é a queixa dela, que ela sentiu que voltou, tem outros fatores associados. Então, pode ser por má circulação local, por excesso de ferro na região, então tem que ser muito bem investigado. Quando a gente trata essa olheira de coloração, é legal ter um acompanhamento de tempos em tempos, você tem que repetir esses tratamentos e voltar no consultório para ver como está indo esses resultados. Diferente de olheira de profundidade, você fez uma vez, preencheu, essa olheira vai ficar por muito tempo preenchida. Que bacana. Tá aí a pergunta respondida da Lúcia de Espírito Santo do Pinhal. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação. É uma aula aqui de estética, né? De procedimentos estéticos. Muito obrigada pela participação, viu? Ótima semana para você. Obrigada pelo convite. Ótima semana para você também. Para todos vocês que estão assistindo. Obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.